Fala galera, beleza? Então, estamos aqui para mais uma vez, mais um bate-papo aí do nosso grupo, né? E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos importantes, talvez alguns pontos mais alguns assuntos, né? Mas que foram trazidos inclusive hoje como questões no nosso grupo. Eu achei interessante que a gente fizesse esse bate-papo hoje, que a gente sempre faz um bate-papo teórico na quarta-feira, e eu estava realmente aguardando com essa mudança, né, que nós tivemos essa semana, a saída da CESP do nosso concurso. Nós vamos ter aí uma mudança significativa em relação a como estudar para o nosso concurso. A CESP ela saiu e a FGV também, ou seja, ficaram bancas como a OCP, IDECAN, IBFC e outras. Então isso muda completamente a nossa forma de estudo. E aí a gente estava aguardando aí como que seria para poder colocar alguma coisa para vocês, gravar alguma coisa, explicar como ficaria isso, mas aconteceu que até agora ainda não houve nenhum tipo de manifestação. Então a gente deu uma parada, então vamos lá agora, vamos começar, a gente faria uma aula teórica na quarta-feira, né, à noite, sempre sai na quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã está saindo a nossa aula teórica, então aí está saindo hoje aí nosso bate-papo. E aí, quando eu estava vendo lá o que eu ia falar, o assunto que eu ia falar, colocaram duas questões lá, né? Colocaram uma questão importante e eu havia colocado outra já para a gente bater papo. E aí eu vi que a coisa se estendeu, falei, não, vou fazer uma aula teórica sobre esses assuntos, porque tem a ver totalmente com o nosso concurso. Beleza? Então vamos passar lá a primeira questão, que fala, é uma questão extensa, né? Então a gente vai analisar a questão, eu vou fazer a leitura dela aqui, ela está aqui, vai ler a questão e depois a gente passa a analisar ela e a gente faz uma aula teórica sobre essas duas questões. Vamos lá? Beleza. Então, Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro de 2019 em comemoração ao aniversário de um ano de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro do quarto do hotel, por ciúmes da esposa, que teria olhado para a terceira pessoa durante o jantar, Paulo veio agredi-la, causando lesões leves reconhecidas no laudo próprio. Com a intervenção de funcionários do hotel que ouviram os gritos da vítima, Paulo acabou encaminhado para a delegacia, sendo liberado mediante o pagamento de fiança e autorizado seu retorno ao Brasil. Paulo, na semana seguinte, retornou ao Brasil sem que houvesse qualquer ação penal em seu desfavor em Portugal, enquanto Júlia permaneceu em Lisboa. Ciente de que o fato já era do conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado com sua situação jurídica no país, Paulo procura você, advogado, né, na condição de advogado, para obter sua orientação. Considerando apenas as informações narradas, você como advogado deve esclarecer que é a lei brasileira, e aí ele traça as respostas. Bom, essa é uma questão da FGV, né, e eu achei interessante porque ela reúne duas situações e são situações interessantes que vão trazer para a gente uma questão, assim, nos fazer crescer, ou para quem já sabe, vai acrescentar, gravar mais ainda o conteúdo. Eu acho interessante na questão da FGV que ela já vem dizendo alguma coisa que eu digo para vocês há algum tempo já. Ele vai dizer para nós aqui, considerando apenas as informações narradas. Gente, qualquer questão que nós formos fazer, nós temos que nos pautar, fundamentar naquilo que está na questão. Eu não posso elocubrar, eu não posso criar situações, eu não posso inovar. Não, eu tenho que ver o que está na questão. Então vamos lá. Eu tenho alguém que está no estrangeiro e comete um crime. Esse alguém que comete crime, ele vem para o Brasil. Retornando ao Brasil, ele preocupado com a situação dele criminosa ou a situação jurídica, ele quer saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que a lei brasileira pode produzir. Então vamos lá. Primeiro, o crime foi cometido fora do Brasil. Tá? O crime foi cometido fora do Brasil. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que uma questão de extraterritorialidade. O crime foi cometido fora do Brasil. Bom, então eu tenho que dar uma lida no artigo 7º já, para poder entender, 7º do Código Penal. Tem que dar uma lida lá para saber a questão de extraterritorialidade. Ela foi incondicionada? Ela foi condicionada? Aqui a gente já sabe que é uma questão de extraterritorialidade condicionada, né? E aí nós vamos ver os requisitos para essa extraterritorialidade condicionada. Beleza?
Então vamos lá, vamos ler aqui os requisitos da extraterritorialidade condicionada. Nos casos do segundo inciso, do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições, que é o caso da extraterritorialidade condicionada. Entrar o agente em território nacional. Opa, o Paulo veio para o Brasil. O fato é punível também no país em que foi praticado. Nós vimos que ele foi levado à delegacia em Portugal e lá foi autuado. Beleza? Nós vimos aqui, houve... Cadê? Paulo acabou encaminhado para a delegacia, sendo liberado mediante o pagamento de fiança. Então, também é crime lá. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Sim. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido aí a pena e não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, como eu tenho na extraterritorialidade condicionada esses fatores concomitantes, ok, aplica-se aqui também a lei. Ou seja, ele pode ser punido aqui? Pode. É o caso de extraterritorialidade condicionada. Ele pode ser punido aqui pelo crime que cometeu no estrangeiro. Opa, estamos começando a analisar a questão. Aí eu venho para um outro fator, que a análise agora é da lesão que ele causou à mulher. E aí nós vamos lá. A lesão corporal que ele causou à mulher, segundo o entendimento hoje do STJ, primeiro, é uma lesão corporal causada no âmbito das relações domésticas, porque foi cometido contra sua era namorada, não lembro, casamento, contra sua esposa. Então, no âmbito da Lei Maria da Penha, nós vamos ter aqui a aplicação, questão de leis extravagantes. Eu volto aqui, vou interromper 2 minutos, eu volto aqui, cheguei a falar já. Eu tenho há muito já. Eu não vou falar agora não. Depois eu faço uma intervenção aí para falar sobre isso, que eu acho interessante, essa questão das leis extravagantes e de mais uma outra coisa aí. Eu vou acabar colocando isso no grupo, mas depois eu falo sobre isso, posteriormente. Vamos lá. Então eu tenho aqui uma questão que envolve também uma parte de leis extravagantes. Vamos lá. A súmula 542 do STJ, ela vai dizer para mim que os crimes contra a mulher na relação de violência doméstica é de ação pública incondicionada. Então não há representação, não há queixa, tá? Aqui a ação pública ela é incondicionada. Ou seja, Paulo pode ser punido no Brasil? Pode. Precisa de alguma manifestação de Júlia? Não. Quando ele fala de retorno ao Brasil, ele fala de retorno do autor e não da vítima. Então, Paulo pode ser punido no Brasil, e sem a necessidade de representação da vítima. Beleza? Eu vou ver aqui, eu não vi as alternativas, mas eu tenho a alternativa A, não poderá ser aplicada. Primeiro que não houve prisão em flagrante, a letra A diz prisão em flagrante, não houve prisão em flagrante. Poderá ser aplicada mediante sendo liberado, foi encaminhado para a delegacia, sendo liberado mediante pagamento de fiança, autorizado. Ele não fala aqui em prisão em flagrante, ele fala que ele foi encaminhado à delegacia, Poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independentemente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. Como a ação pública é incondicionada, não precisa da manifestação de Júlia. Ele será responsabilizado aqui no Brasil, sim, em virtude, primeiro, da súmula 542, que fala que a ação pública é incondicionada na violência com relação doméstica, e porque eu tenho a extraterritorialidade condicionada. Beleza? Então aqui ficaria o gabarito letra B. Ok? Legal. E aí depois eu tenho uma outra questão, que acho que essa foi a mais batida aí, Porque eu tenho lá alguém que apontando uma arma de fogo para a vítima, ele é interrompido é preso pela polícia após 2 segundos. É o que diz o texto lá. Eu não imprimi a questão. Então tem lá, alguém saca uma arma de fogo, aponta para a vítima
E após 2 segundos, ele é detido pela polícia. E aí pergunta pela teoria no direito penal brasileiro se nós teríamos aí a tentativa de homicídio, né? Ou se não, eu não lembro agora a questão, eu vou explicar aqui e depois você, de acordo com a explicação, vê lá. Se eu não me engano, ele perguntava se não havia, né? Não havia tentativa de homicídio. Bom, vamos lá. Olha só, quando eu falo dessa questão, eu estou falando de quê? Eu estou relacionando o iter criminis. Então tem que dar uma olhada no que a gente chama de iter criminis, ou o que a doutrina chama do caminho do crime, que é aquilo que o criminoso ele percorre para a consecução da sua atividade criminosa. Então a doutrina entende que nós temos aí 4 situações que nós temos que analisar para a consecução do crime. A primeira é a cogitação, né? Eu não vou usar aqui muitos termos para nós não fazermos um vídeo muito grande, e eu tenho lá, cogitação é quando eu tenho no âmbito da mente, do pensamento, da internalização. Eu tenho meu pensamento de realização de uma atividade criminosa. Isso não é punível. A cogitação, então A quer matar B, ele cogita, ele pensa, ele tem a ideia. Essa fase ela não é punível, é uma fase interna. Depois eu tenho o que a doutrina chama de preparação ou atos preparatórios, que é quando, por exemplo, depois de pensar, de imaginar, de ter na ideia, o agente, ele, por exemplo, ele pega uma arma, né? Ele vai até um amigo, pede emprestado, ele compra um armamento, eu tenho os atos preparatórios. E os atos preparatórios, eles não são punidos, à exceção raras de alguns crimes que a gente fala, né? Eu anotei até aqui na lição do Fernando Capês ou do Kleber Masson, você tem alguns que, por exemplo, são punidos na fase de preparação. Nós já falamos sobre associação criminosa, né? Tem a falsificação de moeda no 291, eu tenho aqui a associação criminosa no 288, né? Bem conhecido, em que na fase preparatória eu já tenho a punição. Mas aí eu tenho essa questão porque ele simplesmente aponta a arma, né? Ele simplesmente aponta a arma e aí ficou aquela dúvida, mas não é tentativa de homicídio, né? Como é que é esse negócio e tal? A doutrina, ela vai separar aí essa fase preparatória até que você chegue nos atos de execução, né? Ele vai falar sobre atos de execução e aí eu tenho várias teorias. E aí a gente separou algumas aqui, ó. Então a gente tem uma teoria que a gente chama de teoria subjetiva e a objetiva. Então deixa eu só dar uma... Aqui eu anotei pra gente. Vamos lá. A teoria... nos dizeres de Kleber Masson, a fase da execução ou dos atos executórios é aquela em que se inicia a agressão ao bem jurídico por meio da realização do núcleo do tipo penal. Né, o Kleber Masson eu peguei porque eu sei que tem sido um autor bem utilizado nos concursos públicos hoje, e aí para que a gente baseie o nosso conhecimento em cima daqueles que estão sendo procurados aí para as últimas provas, né? Esse livro tem sido muito utilizado na área do direito penal, do Kleber Masson. A teoria chamada teoria, né, o agente começa a realizar o verbo constante da definição legal, tornando o fato punível. Segundo o autor Kleber Masson, e foi isso que nós falamos, inclusive, num outro grupo, né? A gente chegou a trocar uma ideia com um outro colega. Eu tenho o autor, né? O ato deve ser, ele chama de idôneo e inequívoco. Então, o ato idôneo é o que se reveste da capacidade suficiente para lesar o bem jurídico penalmente tutelado. E o ato inequívoco é o que se direciona ao ataque do bem jurídico, almejando a consumação da infração penal e fornecendo certeza acerca da vontade lícita, tendo como exemplo o disparo de arma de fogo efetuado na direção da vítima. Ou seja, apontar uma arma não quer dizer que vá atirar. Apontar uma arma não quer dizer que vá disparar o gatilho. Então eu fiz até um esqueminha, por exemplo, apontar a arma, eu tenho um ato preparatório. Pressionar o gatilho ou a tentativa de pressionar o gatilho. Então, quando ele foi pressionar o gatilho,
alguém o impediu. Logo, ele não estava apenas apontando, ele iria pressionar o gatilho. Agora, alguém que aponta o armamento com o dedo fora do gatilho e ali permanece a eternidade, não vai atirar. Alguém que permanece ali com o dedo fora do gatilho e se arrepende, eu tenho desistência voluntária e ainda no ato preparatório. Eu não tenho nem ato executório ainda. Quando eu falo desistência voluntária, eu estou usando porque voluntariamente ele desistiu de praticar os atos executórios, tá? Então quer dizer, eu não tenho aí a tentativa do homicídio na questão que foi colocada mais cedo aí no nosso grupo, tá? Por quê? Porque eu ainda estou nos atos preparatórios. Porque segundo o Kleber Masson, e aí eu fui buscar lá, porque o do Fernando Capês, ele não fala dessa forma. O Kleber acho que traduziu melhor para a gente poder explicar rapidamente esse ponto. O ato ele tem que ser idôneo e inequívoco. Eu não posso ter dúvida. Então, se por exemplo, fulano aponta uma arma de fogo e pressiona o gatilho, eu não tenho dúvida de que ele iria executar, que ele queria consumar o crime e que ele estava nos atos executórios. Agora, se ele aponta a arma e ele não atira, a questão, então quando eu falo, a questão ela não me diz que ele atirou ou que ele pressionou o gatilho. Então, desse apontar eu posso ter inúmeros desfechos. Então, eu tenho ainda o preparatório. E a questão do ato executório sempre em toda a doutrina você vai ter lá, quando ele fala de arma de fogo, é o disparo da arma de fogo, ou pelo menos a tentativa, né, do disparo. Ainda há uma outra coisa. Se ele tenta disparar a arma de fogo, ainda tem essa. Se ele aponta a arma de fogo e tenta disparar a arma de fogo, mas a arma de fogo, ela é velha, ela é antiga, ela tem munições que não disparam, que seria impossível disparar a arma de fogo, eu ainda teria crime impossível. Então, nesse caso, né, fica claro que, segundo a doutrina, segundo a nossa teoria, a teoria mais abraçada pela teoria penal brasileira é essa objetiva, em que nós vemos aqui chamada de formal ou lógica, tá? E aí eu vou fazer a leitura aqui só para a gente encerrar dessa teoria. Eu não gosto muito nos vídeos de ficar lendo, né? O pessoal sabe a teoria aqui. A teoria objetiva formal ou lógica, ela vai dizer o seguinte, que o ato executório é aquele em que se inicia a realização do verbo. Fica bem tranquilo, né? Contido na conduta criminosa. Exige, tenha o autor concretizado efetivamente uma parte da conduta típica penetrando no núcleo do tipo, o que não aconteceu na nossa questão. Valeu, galera. O vídeo está ficando muito longo, já são aí 17 minutos, mas eu acho que tanto a explicação, né, da cogitação, a preparação, os atos executórios, e aí logo após os atos executórios eu tenho a consumação do crime. A consumação, ela se dá basicamente nos crimes materiais, aqueles que precisam de um resultado naturalístico, quando você tem, por exemplo, no homicídio, a necessidade da morte da vítima, para que você tenha a consumação. Se não há a morte da vítima, eu tenho a tentativa, desde que eu tenha passado pelos atos executórios. Beleza? Então aí, ó, cogitação, preparação, execução e consumação. Lembrando que o exaurimento, muito citado pela doutrina, ele não faz parte do caminho do crime, simplesmente quando eu tenho, por exemplo, a extorsão mediante sequestro, seria o sequestrador recebendo os valores que ele pediu em relação ao sequestro. Ele receber ou não os valores não vão consumar o crime ou não. A consumação do crime está no fato dele privar a liberdade da vítima. No momento em que ele priva a liberdade, eu tenho aí a consumação. Que ele pede o dinheiro, eu já tenho a consumação. Privou a liberdade, solicitou o dinheiro, eu tenho lá a consumação a consumação do crime. Eu não preciso receber o dinheiro para a consumação. Então o receber o dinheiro seria apenas um exaurimento. Tá legal? Então esse exaurimento ele não faz parte do intercrimes. Então só hoje aí nós batemos papo aí sobre ação pública incondicionada, né, nos crimes contra a mulher dentro da relação doméstica. Nós falamos sobre extraterritorialidade condicionada e falamos sobre o iter criminis. Ou seja, resolvemos 2 exercícios, mas fizemos aí uma boa aula teórica. Valeu? Galera, mais uma vez um abraço e eu vou trazer aí mais um videozinho curtinho para trocar uma ideia com vocês, porque
porque nós estamos querendo fazer aí algumas modificações para melhoria do nosso trabalho, melhoria do nosso bate-papo com vocês aí. Valeu, um abraço e até a próxima!